Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Bom, e agora, né? Faz 44 minutos que o senhor Russelinho, que o senhor Raciocínios Bíblicos, né? Ou melhor, o senhor que não tem raciocínios bíblicos, fez esse comentário aqui, comentário longo até, num dos meus vídeos. Então eu vou ler na íntegra e depois eu vou responder por partes, tá? Senhor Fernando, o senhor patinou e não conseguiu responder uma simples pergunta sobre sua crença, a Trindade. É lógico que a Trindade são três deuses. O que está nas cartilhas? Vamos somar. Deus Pai, um. Deus Filho, um. Deus Espírito, um. Total, três deuses. A menos que a tua Trindade seja diferente dos concílios antigos, se não são três deuses se fundindo em um. Cada um deveria ser um terço de Deus então, juntando todos um terço de um Deus inteiro. No fim, o Senhor entregou a rapadura, deu a entender que essa crença não está na Bíblia. E as testemunhas de Jeová se baseiam na Bíblia para defender o que acreditam. Acabou nos elogiando, obrigado. Eu não tenho a menor dificuldade em provar que só Jeová é o Deus Todo-Poderoso, que sempre existiu. Mas o Senhor tenta provar que este Deus é três em um, impossível. E este foi o comentário, né, do Senhor Raciocínios Bíblicos. Então vamos lá. O Senhor patinou, não conseguiu responder uma simples pergunta sobre sua crença à Trindade. Na verdade eu não patinei, né? Eu expliquei. Primeiro eu fiz um vídeo explicando para as testemunhas de Jeová não usarem esse espantalho de três deuses, sabe? Ou esse espantalho que o pai é o filho, porque não são crenças do cristianismo ortodoxo, do catolicismo romano e do protestantismo histórico. No caso, né, luteranismo, calvinismo e até mesmo das comunidades batistas, né? Então, assim, ficar usando espantalho, sabe? E aí eu fiz um vídeo. E aí ele comentou, fez perguntas, eu respondi em dois vídeos, respondi as perguntas, né? E respondi com a Bíblia. Respondi com a Bíblia. Então ele não tem do que reclamar porque respondi com a Bíblia. Os vídeos estão lá. Inclusive eu vou deixar os vídeos depois que este vídeo estiver gravado. Eu vou deixar marcado em dois cards os dois vídeos. O terceiro vídeo que eu fiz foi uma resposta porque ele estava usando de desonestidade intelectual. Por quê? Porque depois de eu explicar, ele continuou insistindo na tese do espantalho, né, que são três deuses, como está fazendo agora, né? Bom, e aí assim, né? E aí assim, olha só. Ele quer explicar a Trindade pela matemática, né? Então, a Igreja sempre afirmou que a Trindade é um mistério suprarracional, ou seja, ela não é ilógica e ela não é irracional, ela está além da razão. Ela é supra-racional, está acima da razão. Então, como é que alguém pode querer entender os mistérios de Deus, os desígnios de Deus? Como é que uma criatura finita pode querer entender o infinito? Como é que uma criatura finita pode querer entender o eterno? Para você entender o eterno, você precisa ser eterno. Enfim, aí ele brinca, né, de somar, né, de aritmética e tal. Aí ele fala Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito, um, total, três deuses, né? Que é um espantalho.
que é muito usado pelas testemunhas de Jeová. Ixi, isso aqui é usado, tinha até um opúsculo da década de 80 ou 90, que é deve-se crer na Trindade, que está lá, né, essas explicações, né, essas aberrações aí. Só que as testemunhas de Jeová, elas esquecem que 1 vezes 1 é igual a 1. São 3 vezes o número 1. 1 vezes 1 vezes 1. Ué, 1 vezes 1 vezes 1 são 3 números. Por que dá 1? Se são 3 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1. São 3 números. E como é que 1 vezes 1 vezes 1 dá 1? Será que elas desconhecem a multiplicação? Será que não tiveram aulas de multiplicação no ensino fundamental? Me parece. A menos que a tua trindade seja diferente dos concílios antigos. Se não são 3 deuses se fundindo em um, cada um deveria ser 1/3 de Deus. Então, juntando todos 1/3, dá um Deus inteiro. Bom, é aquela coisa, né? A humanidade, só existe uma humanidade. Não existem humanidades, só existe a humanidade. A humanidade é o conjunto de todas as pessoas que já existiram, que existem e vão existir. É a humanidade. Então, cada homem, cada mulher que já existiu, que existe e que vai existir, é a humanidade. Faz parte da humanidade. Se eu morrer hoje, se eu deixar de existir, a humanidade continua existindo. Não fica menos humanidade. Então, se a humanidade aumenta ou diminui, você não tem 1/3 da humanidade, 2/3 da humanidade. A humanidade continua sendo total. A humanidade é uma. Né? Você não divide a humanidade. Ah, você tem 9/10 de humanidade. Você tem 1/5 de humanidade. Não existe isso. A humanidade é a essência que está em todos. E você não divide a essência. Não é porque alguém morreu que a humanidade ficou menos humanidade. E não é porque nasceram mais pessoas que a humanidade ficou mais humanidade. A humanidade, independente do número de pessoas, continua sendo uma humanidade. E não 1/3, 2/3 da humanidade. Assim é com a essência divina. Cada pessoa é Deus completo. É Deus completo. Porque participa daquela essência. Ora, você, o Roselinho, é um ser humano. Então você tem a humanidade completa. Você é um ser humano, você tem a humanidade completa. Você não tem uma humanidade incompleta. Porque se você tem a humanidade incompleta, você não seria um ser humano. Seria qualquer outra coisa, mas não humano. Então cada ser humano que participa da natureza humana tem a humanidade completa. Por isso que é um humano. E cada pessoa da Trindade, pessoa da Trindade, cada pessoa da Trindade, ela inteira é Deus. Ela inteira é Deus. É Deus todo inteiro. Porque participa da essência divina. Porque só existe um Deus, só existe uma divindade, só existe uma essência. E não várias essências divinas, só uma essência, só uma ousia, só uma substância divina. E as pessoas que fruem dessa substância são 3 pessoas realmente distintas. Mas não são 3 deuses, porque a essência é uma.
Mas cada pessoa da divindade é inteira toda Deus. Isso não faz que existam 3 deuses, mas um Deus e 3 pessoas. 3 pessoas. Assim como existem muitos homens e muitas mulheres, e continua existindo uma só humanidade. Então, se o Senhor não é capaz de compreender isso, então o Senhor precisa estudar lógica. Porque nos seus vídeos o Senhor fala tanto de lógica e não consegue entender princípios basilares de lógica. É triste isso. Agora, o Senhor diz que nós pregamos 3 deuses. Então o Senhor tem que reclamar com o próprio Jesus Cristo, que disse em João 10,30, eu e o Pai somos um. Jesus Cristo é um. O Pai é outro. E ele disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Mas você, que sabe mais do que Jesus Cristo, diz, não, são 2. Jeová, o Criador, e Jesus Cristo, a criatura. Segundo você, né? Você refutando Jesus com sua bela matemática. Bom, matemática é essa pagã, né? Sabemos. Mas aí ela serve para, né? O paganismo serve para derrotar a Trindade, que é pagã. É muito bonito uma testemunha de Jeová cristã usando, né, matemática que veio do paganismo. Mas enfim. Então vamos lá. Jesus diz, eu e o Pai somos um. E nós estamos lá, Mateus 28, 19 e 20, né, que Jesus falou, e de fazer discípulos por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ele não fala em nenhum momento em batizar nos nomes, mas em nome, que é o singular, né? Um nome. E por que você tem que se batizar no nome? Vou fazer uma concessão a você, né? Claro que não é o nome de Deus. Mas por que tem que se batizar em nome de Jeová, que é o Criador, e de Jesus Cristo, que é uma criatura, e no nome do Espírito Santo, que nem é pessoa? Como é que uma não pessoa tem um nome? E por que se batiza no nome de uma não pessoa e de uma mera criatura? Por quê? Por que Jesus iguala o Espírito Santo, que segundo você não é pessoa? Por que Jesus Cristo iguala o Espírito Santo a Ele e ao Pai? Por que Jesus Cristo se iguala ao Espírito Santo e ao Pai? Isso as testemunhas de Jeová nunca explicaram biblicamente e nunca vão explicar, né? Podem citar textos, mas explicar biblicamente, dizendo porque o batismo tem que ser trinitário, nunca. Explicaram e nunca vão explicar. Bom, no fim o Senhor entregou a rapadura, né? No seu comentário. Deu a entender que a crença não está na Bíblia. Não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia jovista. Isso eu confesso, né? A doutrina da Trindade não está na Bíblia jovista porque a Bíblia jovista ela foi toda adulterada, como meus muitos vídeos sobre a tradução do Novo Mundo prova, né? Eu provo que os textos foram corrompidos, adulterados, textos foram acrescentados, palavras foram modificadas e, claro, então na Bíblia jovista a Trindade não se encontra. Né? Não se encontra. Talvez se o senhor pegar uma Bíblia de Jerusalém, ler a sério, você vai encontrar lá a doutrina da Trindade, né? Que Jesus e o Pai são um, né? Que tem que se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele texto de Paulo foi assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Né? Por que Paulo fez essa saudação trinitária? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Por que ele não citou, né, a graça de Miguel,
ou a graça de Gabriel. Por quê? Porque, porque tanto o evangelista Mateus quanto o apóstolo Paulo, porque ambos igualam essas pessoas da Trindade. Por quê? Porque a própria Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, diz assim, Pedro fala assim, para Ananias, mentistes ao Espírito Santo. Quem é que mente para uma força? Está lá no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. Mentistes ao Espírito Santo, mentistes a Deus. Ou seja, Pedro está dizendo que o Espírito Santo é Deus, porque mentiu a Deus, mentiu o Espírito Santo. Ué, qual é a explicação bíblica para isso? Tem? Duvido. Aí vocês vão dizer o que está escrito na Bíblia não está escrito, né? Não duvido. Bom, as testemunhas de Jeová se baseiam na Bíblia. Não, não se baseiam na Bíblia. E eu vou deixar uma pergunta para o senhor, né? O senhor diz aí que é conhecedor da Bíblia. Não, não é. Né? O senhor é um fanfarrão. Desculpa a minha sinceridade. O senhor é um fanfarrão. Mas se o senhor mesmo conhece a Bíblia, eu quero que o senhor me cite, né? Porque o senhor é o conhecedor da Bíblia, né? O seu nome é Raciocínios Bíblicos, né? E o senhor diz aqui, né, que as testemunhas de Jeová se baseiam na Bíblia. Então o senhor é uma testemunha de Jeová. Então o senhor se baseia na Bíblia. É premissa lógica. Então, eu não conheço a Bíblia, né, segundo o senhor, né? Então vamos conceder que eu seja um ignorante. Claro que eu não sou, mas vamos conceder ao Senhor, né? Né? Eu vou lhe dar essa oportunidade. Me prove, Senhor, raciocínios bíblicos, eu te desafio. Me prove com um único versículo bíblico que seja claro, autoevidente e que não precise de ulterior explicações. Um texto que diga claramente que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, porque esta é uma das vossas doutrinas, doutrinas das testemunhas de Jeová, uma de vossas doutrinas. Essa doutrina que Jesus é o arcanjo Miguel. Então me prova com um versículo bíblico que diz lá claramente: Jesus Cristo é o arcanjo Miguel ou o verbo é o arcanjo Miguel. Só. Outra coisa, eu quero que o Senhor me prove que Jesus Cristo não ressuscitou, né? Porque a doutrina jeovista diz que o corpo dele desapareceu, que ele ressuscitou em espírito. Eu quero também um versículo claro dizendo que o corpo dele não ressuscitou, que o corpo dele desapareceu. Eu quero um versículo bíblico dizendo que o corpo dele não ressuscitou, que ele só ressuscitou em espírito, né? Já que essas doutrinas, né, que o Senhor diz aí do Miguel, que Jesus Miguel, ou que ele não ressuscitou de verdade, né, só de fantasia e tudo mais, eu quero que o Senhor mostre que essas doutrinas são bíblicas com um versículo para o arcanjo Miguel, provando que ele é Jesus, e um outro versículo que seja também claro, igualmente claro e autoevidente, que Jesus Cristo não ressuscitou no corpo. Bom, fica aí o meu desafio para o Senhor. Né? O Senhor não tem dificuldade para provar, né? O Senhor Jeová, né? Que sempre existiu, né? Na verdade, né? Jeová é um arranjo, né? Que o Senhor tem que agradecer a um frade católico romano, dominicano, né? Que ele que fez esse arranjo de Jeová, misturando as palavras Adonai com as consoantes, né? J, W, H, J, H, W, H, né? Então, o senhor tem que agradecer ao frade dominicano medieval da Igreja Romana e fazer tributos a ele, né? Que esse não é o nome de Jeová. Esse nome Jeová não é o nome de Deus. É um arranjo humano e muito humano. E vindo, né, da Igreja da Grande Babilônia, né? Como vocês gostam de dizer. Bom, eu fico esperando, né? Eu fico esperando as suas respostas. Mas o Senhor tentar provar que Deus é 3 em 1 é impossível, né?
É impossível. É impossível, é impossível você desmentir Jesus Cristo, porque Jesus Cristo diz que eu e o Pai somos um. É impossível o Senhor desmentir o texto de Paulo que cita os três: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É impossível também o Senhor refutar como é que Deus Criador se nivela ao lado de criaturas, mas em nome de uma criatura, em nome do Pai que é o Criador, e do Filho que é uma criatura, e do Espírito Santo que além de ser criatura nem pessoa é. Como é que vai se batizar? Como é que Jesus Cristo, sendo mera criatura, se igualou com o Pai? Ora, o batismo deveria ser em nome de Jeová, tão somente. Era isso que deveria estar em Mateus 28, 19 e 20. Porque se só Jeová é Deus, não se deveria batizar em nome de uma criatura. Ou melhor, de duas, né? Jesus Cristo e o Espírito Santo. Como é que se explica isso? Bom, queria ver a resposta de Jovista de um modo bíblico e sem ficar fazendo rodeios. Bom, eu vou ficando por aqui, que o vídeo já está longo. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o seu like, deixem seus comentários, sejam respeitosos nos comentários. Se vocês gostaram, repito, deixem um like. Se é a primeira vez que você passou por aqui e gostou, se inscreve no canal, aperte o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. E seja bem-vindo, seja bem-vinda aí ao meu canal e compartilhem este vídeo com seus amigos em suas redes sociais. E agora sim, eu fui!